Eu sempre imaginei que o casamento do meu único filho seria o dia mais bonito da minha vida. Não por causa das flores, dos convidados ou das formalidades, mas porque eu veria Henrique, meu menino, finalmente encontrando um lar além de mim. Uma nova história onde eu seria apenas parte da introdução. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o instante em que ouvi a voz fria, afiada e debochada de minha nora atravessar o salão como uma flecha envenenada. Que vestido feio dessa velha imunda! Foram 6 palavras, apenas 6, mas elas carregavam uma vida inteira de desprezo. Eu estava parada, sem saber onde colocar as mãos, tentando ajeitar o tecido azul marinho que eu mesma costurei durante 3 meses. Era o vestido que eu havia imaginado usar no dia mais importante do meu filho. Um vestido feito à mão por alguém que não tinha muito dinheiro, mas tinha memória, amor e boa vontade. Mas, aparentemente, naquele salão iluminado por lustres de cristal, com convidados sorrindo e taças tilintando, eu era apenas a velha pobre que ousou existir. As risadas começaram tão rápido quanto as lágrimas que ardiam nos meus olhos. Eu não conseguia levantar a cabeça. O perfume doce da noiva, misturado ao cheiro de flores importadas, parecia me sufocar. Eu me senti pequena, menor do que quando eu era menina e precisava dividir um pedaço de pão com meus irmãos. Menor do que quando fiquei viúva com 34 anos e precisei criar Henrique sozinha. E naquele momento tive certeza de que, se a terra se abrisse, eu não resistiria à tentação de desaparecer. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. A risada mais alta e mais cruel não veio dos convidados, veio da própria noiva, Mariana. A jovem perfeita, de sorriso fotogênico e família de posses, criada para brilhar em festas caras e olhar de cima quem não fazia parte do seu mundo. Eu sempre soube que ela não gostava de mim. Sempre percebi o olhar de desdém quando eu chegava de ônibus nas reuniões de casamento, quando minhas mãos calejadas seguravam as bordas das toalhas de mesa para ajudar. Ela nunca disse diretamente, mas falava com os olhos: "Você não pertence a isso." Mas naquele dia, ali, na frente de todos, ela finalmente colocou em palavras o que sempre guardou na alma. Eu me lembro de sentir meu corpo tremer. As mãos suavam, a visão embasava, e o som das risadas parecia virar uma massa homogênea de zombaria que me envolvia como um casaco pesado. Eu olhei para Henrique, meu menino, meu orgulho, meu motivo para continuar respirando durante décadas de dificuldades. Ele estava parado ao lado dela, já pronto para dizer o sim que mudaria sua vida. Mas naquele instante, ele não sorriu. Ele não acompanhou o deboche. Ele não desviou o olhar. Pelo contrário, quando ele me viu, algo dentro dele mudou. Henrique deu um passo à frente. A expressão dele, antes calma, agora era um vulcão prestes a explodir. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até os lustres pareciam ouvir. "O que você disse para a minha mãe?" Ele perguntou, a voz baixa, firme, congelante. A noiva riu, como se fosse tudo um grande mal-entendido. "Ah, amor, é brincadeira. Essa roupa dela é tão..." Ela não terminou a frase. Henrique tirou o microfone das mãos do cerimonialista. A música parou. Os fotógrafos congelaram. Os convidados ficaram estáticos, alguns com taças no ar. E foi ali, no centro do salão, que meu filho fez algo que eu jamais imaginei que ele tivesse coragem de fazer. "O casamento está cancelado." A reação foi instantânea. Um coro de murmúrios subiu como uma tempestade. A mãe de Mariana deixou cair sua clutch dourada. O pai dela ficou roxo de indignação. A noiva arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Eu paralisei. "Henrique, você enlouqueceu!" Ela gritou, aproximando-se dele. "Você não pode cancelar um casamento assim. Tem 300 pessoas aqui. Isso vai arruinar tudo." "Já está arruinado," ele respondeu. "Você humilhou a minha mãe na frente de todo mundo. E se você tem coragem de fazer isso aqui, imagina o que faria longe das câmeras." Mariana tentou pegar no braço dele, mas Henrique recuou como se ela fosse fogo.
Foi então que ele completou, com a voz tão carregada de dor e determinação que eu senti meus joelhos quase cederem. Se você acha que destruir minha mãe é algo aceitável, então você não merece fazer parte da minha vida, nem hoje, nem nunca. O salão ficou em silêncio absoluto. E naquele exato momento, enquanto as luzes refletiam no vestido que ela havia insultado, eu percebi que algo maior ainda estava por vir. Porque o que meu filho faria no dia seguinte? Aquilo não apenas acabaria com o casamento. Aquilo destruiria completamente a família dela. Quando voltei para casa naquela noite, depois do desastre no salão, minhas mãos ainda tremiam. O silêncio do meu pequeno apartamento era tão profundo que parecia ouvir meu próprio coração batendo, pesado, confuso, atravessado pela humilhação e pela dor de ver meu filho enfrentar um mundo inteiro por minha causa. Sentei-me na poltrona rasgada que herdei da minha mãe e passei os dedos pelo tecido, desgastado, mas firme, e de repente me peguei lembrando de tudo o que me trouxe até ali, porque a vida, ao contrário das roupas que costuro, não permite desfazer pontos. Cada linha é definitiva. Cresci num lar onde nunca existiram sobras. Meu pai era serralheiro e minha mãe, lavadeira. Nós éramos 6 irmãos, e cada refeição parecia um pequeno milagre doméstico. Minha mãe costumava dizer que quem aprende a costurar, aprende a sobreviver. E foi com ela que descobri que as agulhas não serviam apenas para unir tecidos. Serviam também para segurar as pessoas quando tudo estava se desfazendo ao redor. Eu aprendi a costurar aos 9 anos. A primeira coisa que fiz foi um avental torto, com a barra desigual, mas minha mãe me elogiou como se eu tivesse acabado de criar um vestido de festa. Nunca esqueci aquele sorriso. Cresci acreditando que mesmo sem luxo, eu poderia criar beleza com as próprias mãos. Talvez por isso o vestido azul que fiz para o casamento de Henrique significasse tanto. Não era apenas roupa, era a prova de que eu nunca tinha desistido de tentar ser digna. Conheci o pai de Henrique quando eu tinha 20 anos. Edivaldo era caminhoneiro, alto, gentil, com aquelas mãos grandes que pareciam feitas para me proteger do mundo. Casamos sem festa, sem vestido branco, sem igreja cheia. Só nós dois, e a convicção de que estávamos construindo alguma coisa juntos. Nos primeiros anos, a vida foi dura, mas feliz. Eu costurava para fora, atendia vizinhas, inventava moda com retalhos, e Edivaldo chegava do trabalho carregando histórias da estrada. Henrique nasceu numa tarde de chuva fina, e eu lembro da sensação de segurá-lo pela primeira vez. Parecia que o mundo inteiro tinha se aquietado para que eu pudesse ouvir sua respiração. E durante alguns anos, fomos uma pequena família simples, mas unida. Até que o inesperado nos visitou, de forma brutal. Edivaldo sofreu um acidente na estrada quando Henrique tinha 7 anos. Perdi meu marido numa ligação telefônica e nunca mais fui a mesma. Passei noites inteiras pensando em como criaria um menino sozinho, como sustentaria a casa, como seguraria as pontas quando as contas chegassem e o dinheiro não. Mas quando olho para trás, percebo que foi exatamente naquele período que descobri minha força. Talvez eu não soubesse, mas cada ponto que dei, cada vestido que eu ajustava para pagar o feijão do mês, foi um ato silencioso de resistência. Henrique cresceu vendo minha luta. Ele me ajudava a separar linhas, entregava peças nas casas das clientes e, com o tempo, começou a me perguntar sobre tudo, sobre amor, perda, coragem, o significado de ser uma pessoa boa. E eu sempre dizia, filho, existem 2 maneiras de viver a vida, fazendo cicatrizes ou fazendo costuras. Cicatrizes mostram que você sobreviveu, costuras mostram que você reconstruiu. Ele carregou isso com ele. Henrique não foi um menino perfeito, claro. Teve seus erros, seus impulsos, suas adolescências turbulentas, mas sempre foi respeitoso, sensível, atento aos outros. E principalmente teve uma coisa que poucas pessoas aprenderam comigo: lealdade. Talvez por isso eu tenha ficado tão surpresa quando ele apresentou Mariana. Eu me lembro dessa noite como se fosse ontem. Eles chegaram de mãos dadas, radiantes, falando sobre planos, sobre vida, sobre futuro. Mariana parecia gentil no começo, educada, simpática, doce. Mas algo no olhar dela me incomodou desde o início. Havia uma sombra ali, um olhar que avaliava, que media, que julgava sem dizer nada, como se ela estivesse calculando quanto eu valia naquela equação chamada futuro,
Com o tempo, os sinais ficaram mais evidentes. Mariana sempre fazia comentários leves, disfarçados de brincadeira, sobre minhas roupas, minha profissão, minha vida simples. Eu tentava ignorar. Afinal, meu filho estava feliz e eu não queria ser a mãe que atrapalha. Só que, conforme o casamento se aproximava, o brilho doce dela começou a se desfazer, revelando algo mais duro, mais ambicioso. A família dela também parecia olhar para mim como se eu fosse uma mancha na fotografia. Eu sorria, engolia seco e seguia, porque a felicidade de Henrique valia mais do que o orgulho que eu já tive que engolir tantas vezes. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a crueldade daquele dia no salão. E quando Henrique cancelou o casamento, eu senti um misto de dor e alívio. Dor porque eu sabia que ele estava destruindo um futuro que imaginou por muito tempo. Alívio porque talvez, finalmente, ele estivesse enxergando algo que eu sempre temia enxergar sozinha. Que Mariana não era a mulher que ele pensava. Naquela noite, enquanto repousava os dedos sobre a costura do vestido azul, eu entendi que a história estava longe de acabar. O que eu não sabia, o que ninguém sabia, é que o que viria a seguir, no dia seguinte, seria ainda mais devastador, porque a família dela guardava segredos. E meu filho, movido por uma mistura de dor e amor por mim, estava prestes a expor todos eles, de uma forma que mudaria nossas vidas para sempre. O dia seguinte ao fiasco do casamento foi silencioso. Um silêncio tão pesado que parecia pulsar nas paredes da minha casa, em cada objeto, em cada sombra que se arrastava pelos cômodos. Henrique mal dormira, e eu, embora exausta da humilhação e da emoção do dia anterior, também sentia o peso de algo prestes a explodir. Eu precisava entender quem realmente era Mariana, porque aquele dia no salão havia sido apenas a ponta de um iceberg. O que vinha abaixo da superfície parecia escuro, profundo e cheio de rachaduras que ainda não tínhamos visto. Quando penso em Mariana, ainda me lembro do sorriso calculado que ela usava para seduzir a todos, inclusive meu filho. Mas por trás daquele sorriso havia um orgulho doentio, um orgulho que mascarava insegurança e ambição. Ela nunca foi a moça doce e gentil que Henrique acreditava que era, e quanto mais conhecia sobre ela, mais compreendia que o ataque que fez a mim naquele dia foi planejado, meticuloso, quase cirúrgico. Ela queria me humilhar publicamente, mostrar que estava acima de mim, que minha vida simples e minhas mãos calejadas não tinham valor aos olhos dela e da família. Mariana não veio sozinha ao meu pensamento. Lembrei-me da família dela, sempre elegante, impecável, donos de imóveis, carros de luxo, festas milionárias. Eu, com meu apartamento modesto e meus vestidos costurados à mão, parecia um inseto fora do lugar. E era isso que eles queriam me mostrar, que eu não pertencia. E por anos meu filho, com toda a sua gentileza, manteve a esperança de que eles aceitassem a nós dois. Mas naquele momento ficou claro, a aceitação nunca viria. Antes de continuar, preciso contar algo que só alguns sabem. Meu vestido azul, que ela zombou com tanta crueldade, não era apenas tecido, era um pedaço da minha vida costurado à mão, ponto por ponto, durante meses. Cada linha representava noites sem sono, memórias de minha mãe me ensinando a segurar a agulha, o cheiro de café forte da manhã, o barulho da cidade acordando lá fora. Era minha força materializada. E o fato de ela desprezar aquilo com tanta facilidade me fez sentir que parte da minha própria história estava sendo negada e insultada. Mas Mariana não parava no vestido. Ela gostava de cutucar, de observar minha reação, como se cada gesto meu fosse uma oportunidade de reafirmar sua superioridade. Durante os meses de preparação do casamento, ela fez pequenas provocações, comentários sobre meu cabelo grisalho, sobre minha fala pausada, sobre a maneira como eu segurava minha bolsa ou ajeitava minhas roupas. E Henrique, cego pelo amor ou pela esperança, sempre tentava suavizar, sempre defendendo a futura esposa. Mãe, ela não quis dizer isso, ou ela só está nervosa com os preparativos. Mas naquela manhã, depois do cancelamento, Henrique me mostrou que finalmente enxergava o quadro completo. Ele me contou, com uma franqueza que me fez tremer, que Mariana sempre foi manipuladora, desde o primeiro momento, que ela havia planejado cada passo, cada sorriso, cada comentário falso,
com o objetivo de ganhar status e dinheiro, que ele só percebeu tarde demais que não podia ceder ao orgulho dela, nem ao próprio, sem perder a dignidade de sua família. Enquanto ele falava, pude perceber que o orgulho rachado não era só de Mariana, mas também dele, porque enfrentar a verdade sobre alguém que amamos é doloroso, e minha dor se misturava à dele. Era um orgulho familiar quebrado, uma confiança traída, uma lealdade que precisava ser reafirmada. E, ao mesmo tempo, uma coragem surgia. Henrique não queria apenas me proteger, ele queria corrigir o que havia sido destruído naquele salão. O que mais me impressionou foi a clareza com que ele planejou cada passo. Não era vingança cega, era justiça. Uma justiça que eu jamais imaginei que pudesse presenciar. Porque o orgulho pode ser frágil, e quando alguém toca nele de maneira errada, ele se quebra. Mas o orgulho, quando rachado, também pode revelar a verdade escondida. E essa verdade era algo que Mariana e sua família não estavam preparados para enfrentar. Mais tarde, naquela tarde chuvosa, enquanto eu revisava cada detalhe do vestido, Henrique começou a me falar sobre o que faria no dia seguinte. Ele queria expor a hipocrisia, a falsidade, a ambição que escondiam por trás de sorrisos perfeitos e gestos calculados. E eu, pela primeira vez em anos, senti-me segura. Segura por saber que, apesar da dor, estávamos juntos. Segura por saber que meu filho havia entendido algo que muitos nunca aprendem. Lealdade e amor verdadeiro não têm preço e não podem ser humilhados. A noite caiu, e eu permaneci acordada, pensando em como tudo aquilo que construí, cada costura, cada esforço silencioso, cada lágrima escondida, estava prestes a ser honrada da forma mais inesperada. Porque o que Henrique planejava não seria apenas um golpe contra Mariana. Seria a demonstração de que a integridade, mesmo testada, sempre encontra uma maneira de vencer. E naquele instante, com o coração acelerado e o vestido cuidadosamente dobrado, senti que aquela rachadura no orgulho da família dela estava apenas começando, que o que viria a seguir seria algo que eles jamais esqueceriam, que a vida, com toda a sua ironia e intensidade, tinha preparado uma surpresa que transformaria dor em força, humilhação em justiça. A manhã do dia seguinte amanheceu cinzenta, como se o céu inteiro tivesse se curvado à vergonha que pairava sobre aquele salão no dia anterior. Eu mal consegui dormir. As sombras da humilhação ainda dançavam pela minha cabeça, e cada lembrança do riso cruel de Mariana me apertava o peito. Mas Henrique estava diferente. Ele não parecia abalado. Pelo contrário, tinha a expressão de alguém que sabia exatamente o que fazer, de alguém que carregava a dor e transformava em determinação. E eu, pela primeira vez, não precisava protegê-lo. Ele seria meu escudo. Chegamos ao salão antes de qualquer outro convidado. O local parecia estranho sem as flores e sem a música que deveria animar a festa. As mesas estavam intactas, mas o ar carregava uma tensão quase palpável e os funcionários se entreolhavam, sem saber se falavam ou apenas observavam a tempestade prestes a se formar. Quando Mariana chegou, radiantemente vestida, o sorriso perfeito estampado no rosto, foi como acender um fósforo numa sala cheia de pólvora. Eu sabia que aquilo não terminaria bem, mas nunca imaginei que a explosão seria tão devastadora. Henrique se aproximou dela, pegou sua mão e calmamente falou: "Mariana, precisamos conversar antes de qualquer coisa." Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa, mas não se deixou abalar. "Claro, amor, mas o que houve ontem foi um mal-entendido. Não precisa ficar assim", disse com aquela voz doce, ensaiada, que sempre escondia a frieza. Ele soltou a mão dela. O gesto foi simples, mas carregado de um peso que ela não esperava. "Mal-entendido? Humilhar minha mãe na frente de todos não é mal-entendido." Ele se afastou alguns passos, a voz firme, cada palavra como uma lâmina. "E não é só um mal-entendido que destrói o que acreditamos ser família." A tensão no salão era tão intensa que até os fotógrafos pararam de clicar, os convidados se calaram e os músicos interromperam o ensaio. "O casamento está cancelado." O som das palavras dele ecoou pelo salão, como um trovão que ninguém esperava ouvir. Mariana congelou. Os pais dela ficaram pálidos. Os convidados começaram a sussurrar, alguns apontando, outros simplesmente incrédulos.
A mãe dela deixou cair a bolsa e o pai parecia prestes a explodir em fúria. Mas Henrique não recuou, não hesitou. Ele estava certo de sua decisão, como um juiz imparcial diante de um crime inegável. Você acha que pode destruir a minha mãe e ainda entrar na minha vida como se nada tivesse acontecido? Ele continuou, cada palavra carregada de uma intensidade que me fez tremer de orgulho. A resposta é não. E hoje, todos aqui vão entender que não há espaço para manipulação e desrespeito, nem para fingir perfeição. Ele respirou fundo. Mariana, você está fora da minha vida. Para sempre. O silêncio voltou a se instalar. Alguns convidados murmuravam, outros simplesmente não acreditavam no que estavam vendo. A humilhação que Mariana me impôs no dia anterior voltou a ecoar, mas desta vez não era mais minha dor que estava no centro. Era a justiça de meu filho. Uma justiça que me fez chorar de emoção e raiva ao mesmo tempo. Mariana tentou intervir. Henrique, você não pode fazer isso. Sua voz se elevou desesperada. Isso é um escândalo. As pessoas vão falar mal de você, da sua família. E o que você acha que elas já não falam? Henrique rebateu com uma frieza calculada. Você mostrou quem realmente é. Ele se voltou para mim, segurando minha mão, e com um sorriso que misturava ternura e proteção disse: Mãe, você não merece menos do que respeito, e eu nunca mais vou permitir que alguém trate você assim. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não conseguia falar, mas tudo o que senti naquele momento foi uma mistura de alívio e orgulho que me deixou sem fôlego. Pela primeira vez, senti que o peso da humilhação não me esmagava mais. Henrique estava comigo e, juntos, tínhamos interrompido algo que poderia ter destruído nossa dignidade. Mas a surpresa não terminou ali. O que meu filho fez depois chocou todos. Ele começou a expor pequenas verdades, fatos que Mariana e sua família tentaram esconder. Mensagens, e-mails, pequenas manipulações e mentiras que revelavam uma rede inteira de enganos e falsidade. Os convidados começaram a cochichar, alguns chocados, outros finalmente compreendendo a razão do cancelamento. Mariana chorava, nervosa, tentando explicar, mas cada palavra dela soava vazia, forçada. E naquele momento eu percebi. Henrique não só havia cancelado um casamento, ele havia quebrado a máscara de perfeição que aquela família tentava manter. O que parecia ser um simples escândalo de casamento era, na verdade, apenas o início de algo muito maior. Saímos do salão com passos firmes, Henrique e eu. O ar frio da tarde parecia nos envolver, limpando um pouco da vergonha do dia anterior. Ele me olhou e disse: Mãe, amanhã eles vão perceber que tudo o que construíram com mentiras não vale nada, e eu vou garantir que eles sintam isso de maneira que nunca mais esqueçam. Eu não precisava perguntar como. Sabia que Henrique estava decidido a transformar dor em justiça, humilhação em lição. E naquele instante, percebi que mesmo depois de tantos anos de luta e dificuldades, minha vida ainda podia nos ensinar algo. Nunca subestime a força de quem ama. O dia seguinte ao cancelamento amanheceu carregado de uma tensão que parecia atravessar paredes. Henrique e eu mal dormimos, e eu percebi que algo na nossa relação havia mudado para sempre. Antes, ele ainda era meu menino, meu pequeno, mesmo com seus 32 anos. Agora, era quase como se eu visse diante de mim um homem forjado pela dor e pela justiça. E eu sabia que o que estava por vir iria muito além daquilo que o salão testemunhou. Enquanto tomávamos café, Henrique começou a me mostrar o que havia descoberto na noite anterior. Arquivos, mensagens, contratos, fotos, tudo reunido como provas do que Mariana e sua família tentaram esconder por anos. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Não se tratava apenas de insultos ou de orgulho ferido. Havia algo profundo, uma teia inteira de mentiras, manipulações e interesses escusos. Ele explicou cada detalhe, com a calma fria de quem já planeja um movimento há dias. Cada informação exposta era um golpe na fachada perfeita que a família dela tentava manter. Mãe, agora você entende por que eu não podia simplesmente deixar passar, disse Henrique, olhando nos meus olhos. Eles não querem apenas dinheiro ou status. Eles querem controlar as pessoas ao redor, esmagar qualquer um que não se encaixe. Eu não podia permitir que você fosse mais uma vítima. Enquanto ele falava, eu sentia uma mistura de orgulho e medo.
Orgulho por ver meu filho assumir coragem e justiça. Medo porque sabia que a resposta dele seria feroz. Mas, pela primeira vez, percebi que estávamos prestes a quebrar um ciclo de manipulação que já durava anos. Antes de continuarmos, me contem nos comentários o que vocês acharam da história até agora e o que fariam no lugar dela. Não saiam do vídeo, porque o que vem a seguir vai dar arrepios. Henrique começou a detalhar como cada passo seria dado. Ele não queria simplesmente expor Mariana. Queria desmontar a rede inteira de mentira e pretensão da família dela. E enquanto ele falava, compreendi que estávamos entrando em um território perigoso, mas necessário. Cada documento que ele mostrava, cada conversa revelada, expunha uma verdade tão chocante que eu comecei a sentir como se estivesse vivendo uma história que, de tão absurda, parecia impossível. O que mais me impressionava era a calma com que ele conduzia tudo. Não havia raiva gratuita, não havia impulsos cegos. Cada passo era calculado, cada movimento pensado para que a verdade surgisse de forma clara e devastadora. Eu sentia uma mistura de admiração e temor. Henrique não estava apenas protegendo a mãe dele, estava transformando a humilhação em justiça. E eu jamais tinha visto alguém tão determinado a lutar contra injustiças que pareciam invisíveis para todos. Conversando com ele, percebi que Mariana nunca imaginou que Henrique teria coragem de confrontar a família dela dessa maneira. Ela acreditava que poderia manipular não apenas o meu filho, mas também todos ao redor, e subestimou completamente nossa força. Cada detalhe que ele descobriu sobre o passado deles, cada mentira cuidadosamente construída, estava prestes a vir à tona, e eu sabia que o impacto seria devastador. Enquanto Henrique explicava o que pretendia fazer, minha mente voltou para mim mesma. Lembrei de todas as vezes que me senti pequena, invisível, julgada por quem olhava apenas para aparências. Lembrei das noites em claro, das lágrimas silenciosas, do medo constante de não ser suficiente. E, de repente, percebi que a história que estávamos prestes a escrever não era apenas sobre vingança ou humilhação. Era sobre afirmação, sobre mostrar que a verdade e a dignidade sempre prevalecem, mesmo quando todos ao redor parecem cegar para isso. No meio da conversa, percebi que Henrique também estava revelando algo sobre si mesmo. Ele não era mais aquele menino que precisava de proteção. Era um homem que sabia assumir responsabilidades, que não recuava diante da injustiça e que tinha uma capacidade impressionante de enxergar a verdade, mesmo quando ela estava escondida sob camadas de mentira. Ver isso me trouxe lágrimas aos olhos, não de tristeza, mas de orgulho profundo. Enquanto nos preparávamos para dar o próximo passo, senti que a vida nos oferecia uma oportunidade única. O dia anterior havia quebrado protocolos, exposições e máscaras. Mas agora estávamos diante de algo maior, a chance de restabelecer a verdade e, de alguma forma, reconstruir o equilíbrio que a arrogância de Mariana e sua família havia destruído. E eu sabia, com cada fibra do meu corpo, que o que viria a seguir não seria apenas uma vitória pessoal, seria uma lição para todos. A mentira sempre se revela, o orgulho cego sempre se quebra, e quem subestima a força de uma mãe e de um filho nunca sai ileso. O que ainda não sabíamos era que a forma como Henrique planejava expor tudo seria muito mais criativa, fria e precisa do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. O dia estava apenas começando, e a teia de verdades estava prestes a se fechar em torno daqueles que acreditavam que podiam manipular o mundo à vontade. Ainda lembro do frio que percorreu minha espinha quando Henrique me ligou naquela manhã. Sua voz estava firme, mas carregada de uma tensão que eu não conseguia ignorar. Ele disse apenas: "Mãe, você precisa ver isso. É sobre Mariana. É sobre a família dela." Quando cheguei à pequena sala que ele havia improvisado como quartel-general, encontrei papéis espalhados por toda parte, um laptop aberto com conversas e documentos que eu jamais imaginaria existir. Henrique começou a me mostrar cada detalhe, com a calma cirúrgica de alguém que havia esperado o momento certo para atacar. E pouco a pouco, um segredo sombrio começou a emergir, envolvendo não apenas Mariana, mas toda a vida que ela havia construído com falsas aparências. "Mãe, você percebe que nada do que eles mostraram ao mundo é real?" Henrique começou.
A família dela sempre fingiu riqueza, conexões e influências. Mas a verdade é que eles vivem de fraudes, empréstimos não pagos, negócios escusos. Cada festa, cada luxo, cada sorriso encantador era encenação. Meu coração acelerou. Não conseguia acreditar. Mariana, com toda a sua doçura falsa, escondia algo muito mais perigoso do que um simples desprezo por mim ou por qualquer outra pessoa. Ela fazia parte de um sistema de manipulação e engano que transformava vidas em peças de teatro, e meu filho havia tropeçado nesse palco sem saber. Mas agora, Henrique tinha as provas. Ele me mostrou documentos que provavam golpes financeiros, contratos falsificados, dívidas escondidas, mensagens enviadas para amigos e colegas, planejando como manter a reputação intacta enquanto exploravam todos ao redor. Eu senti o estômago revirar. Cada linha de mentira revelava uma mulher fria, calculista e determinada a conquistar tudo à custa da dor alheia. E isso, mãe, é só a ponta do iceberg, disse Henrique, fechando o laptop com força. Amanhã, quando formos à casa deles, nada será mais como antes. Eles não imaginam que sabemos exatamente quem são e o que fizeram. Eu respirei fundo. A sensação era estranha, medo misturado com um alívio profundo. Porque, finalmente, a humilhação sofrida no salão não era apenas um ataque isolado. Era uma peça de um padrão de comportamento que Henrique estava pronto para desmontar. E eu sabia que a justiça que ele preparava não seria apenas simbólica, seria definitiva. Enquanto ele organizava os papéis e fazia planos detalhados, percebi que Mariana e sua família nunca haviam contado toda a verdade nenhum ao outro de forma transparente. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso escondia segredos que agora começavam a vir à tona. Eu me senti como se estivesse olhando para o lado oculto de um castelo. Paredes finas e luxuosas, mas sustentadas por mentiras e vigarices, prestes a desmoronar. Mãe, Henrique continuou, eu sei que você está assustada, mas precisa entender algo. Não é vingança, é justiça. Eles destruíram a dignidade da minha mãe, manipularam nossa vida, e acreditaram que poderiam escapar ilesos. Amanhã, vamos mostrar que ninguém pode brincar com quem tem verdade e coragem. A noite caiu e eu permaneci acordada, relembrando cada detalhe da vida de Mariana que havia conhecido, cada conversa, cada sorriso forçado, cada gesto de afeto que agora se revelava calculado. Eu senti uma mistura de tristeza e raiva. Tristeza por meu filho ter passado por isso sem perceber antes. Raiva por essa mulher ter ousado me humilhar na frente de todos. Mas também senti esperança, porque agora a verdade tinha um nome, e meu filho estava pronto para trazê-la à luz. Enquanto revisávamos os planos para o dia seguinte, percebi que Henrique não queria apenas expor Mariana. Ele queria destruir a fachada inteira da família dela, revelar cada mentira, cada manipulação e cada ato de hipocrisia. E eu, embora temesse as consequências, senti que algo dentro de mim se acendia. Finalmente, estávamos prestes a virar o jogo. O que ainda não sabíamos era que alguns segredos da noiva eram mais profundos e perigosos do que qualquer fraude financeira ou manipulação social. Havia verdades escondidas, talvez ilegais, que poderiam destruir não apenas a imagem da família, mas colocar algumas pessoas em uma situação desesperadora. E isso, mãe e filho, seria apenas o começo da tempestade que estava prestes a se formar. Aquele dia terminou com o coração acelerado, mãos trêmulas e uma sensação de poder misturado com medo. Porque pela primeira vez percebi que a verdade não apenas liberta, ela também destrói. E a nossa missão seria ver a destruição completa de uma máscara que Mariana e sua família tentaram sustentar por anos. Acordei antes do sol nascer, com a sensação de que meu corpo inteiro vibrava num misto de ansiedade e determinação. Eu tinha 64 anos, mas nunca me senti tão viva e, ao mesmo tempo, tão próxima do abismo. O que aconteceria naquele dia mudaria não só o destino de Mariana e de sua família, mas também o meu e o de Henrique. Enquanto preparava meu café, minhas mãos tremiam. A xícara quase caiu quando me lembrei das palavras de Mariana no casamento. Aquele vestido feio, aquela velha imunda. O som das risadas ecoou na minha memória como um trovão distante. Mas agora, diferente daquele dia, eu não me encolhi.
Eu me endireitei. Hoje seria diferente. Às 8 da manhã, Henrique estacionou em frente à minha casa. Ele estava sério, como um homem que carrega uma missão. Não era mais o rapaz gentil e calado que evitava conflitos. Ontem havia nascido outra pessoa, e eu fui testemunha. Está pronta, mãe? Ele perguntou, abrindo a porta para mim. Mais do que nunca, respondi, sentindo o peso das palavras. O destino era a casa da família de Mariana, aquela mansão que sempre ostentava riqueza demais para ser honesta. Na noite anterior, Henrique organizara tudo: documentos impressos, prints de conversas, cópias de contratos fraudulentos. Ele tinha até a denúncia formal pronta. Quando chegamos, os funcionários nos olhavam como se pressentissem uma tempestade. A mãe de Mariana, Soraya, apareceu na porta com sua postura altiva, a mesma postura que ontem me lançou olhares de desprezo, como se eu fosse um inseto que caiu em seu tapete persa. O que vocês querem aqui? Ela perguntou, sem nenhuma cordialidade. Henrique entrou sem pedir licença. Hoje, dona Soraya, é o dia em que a verdade bate à porta. Eu a observei perder a cor no rosto. Ela sabia, talvez não tudo, mas algo dentro dela já temia o desabamento. Mariana apareceu logo em seguida, com os olhos inchados, provavelmente por ter chorado depois da humilhação pública. Mas quando me viu, o olhar dela se encheu de veneno. Veio se fazer de vítima? Ela cuspiu as palavras. Henrique se colocou entre nós. Hoje você não fala com minha mãe. Hoje você vai ouvir. E assim começou a destruição. Henrique colocou sobre a mesa um envelope grosso. Abriu cada documento, um por um, explicando cada fraude, cada empréstimo ilegal, cada nome endividado em bancos diferentes, cada golpe digital aplicado por membros da família. As mãos de Soraya tremeram. O pai de Mariana começou a suar. Mariana empalideceu. A cada folha revelada, uma máscara caía. Vocês construíram tudo isso com mentiras, Henrique disse, encarando-os com firmeza. E acharam que podiam enganar todo mundo, inclusive a mim, inclusive minha mãe. Soraya tentou defender-se. Não sabe o que está dizendo. Isso é exagero. Henrique bateu com o dedo num comprovante. Isso é crime. E tem mais. Vocês manipularam pessoas, roubaram dinheiro de parceiros comerciais, esconderam provas. Mariana gritou. Você não tem o direito de acabar com a minha família. Henrique respirou fundo. Você acabou a minha quando humilhou a minha mãe e quando tentou me usar como trampolim para continuar essas mentiras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana começou a chorar, mas eram lágrimas estranhas. Não eram de arrependimento. Eram de medo. Medo da queda. Medo da ruína. E então veio o momento decisivo. Henrique entregou um dossiê ao pai dela. Ou vocês confessam e devolvem tudo que roubaram, incluindo o dinheiro das vítimas que ainda vivem no prejuízo, ou isso vai para a polícia, para a imprensa e para cada pessoa que vocês enganaram. Hoje mesmo. O homem abriu o envelope e imediatamente começou a suar mais. Você não faria isso. Você ama minha filha. Henrique olhou para Mariana, que desviou os olhos. A mulher que eu amava nunca existiu. Era só mais uma mentira da família de vocês. Eu senti um aperto no peito. Meu filho estava ferido, muito mais do que eu imaginava. Mas ele estava firme, e isso me deu força. O pai de Mariana começou a falar em acordos, em dinheiro, em silêncio. Soraya implorou para Henrique reconsiderar. Mariana, desesperada, tentou me atacar verbalmente. Velha maldita, a culpa é toda sua. Se você tivesse ficado calada, não deixei ela terminar. Eu fiquei calada por tempo demais. Hoje não. Ela arregalou os olhos. Henrique então deu o golpe final. Vocês têm até o fim do dia para decidir se vão cooperar. Caso contrário, tudo será divulgado, sem exceção. E eu juro, não vou parar até ver cada mentira de vocês exposta. Saímos ali, deixando para trás um rastro de pânico. No carro, minhas mãos voltaram a tremer. Henrique, isso foi grande demais. Ele respirou fundo, olhando pela janela. Mãe, eu não queria destruir ninguém, mas eles destruíram vidas. E eu não vou permitir que destruam a nossa também. Encostei minha mão sobre a dele. Eu estou com você, meu filho, seja o que vier. Quando chegamos em casa, o telefone dele começou a tocar. Era o advogado da família de Mariana. Eles queriam conversar urgentemente.
E essa urgência era o sinal claro de que as paredes daquela mansão estavam ruindo. Eu, porém, ainda não sabia que a destruição daquele dia seria só o começo, e que algo muito mais profundo e inesperado estava prestes a surgir dos escombros. Algo que mudaria tudo novamente. O dia seguinte ao que Henrique chamava de destruição estratégica amanheceu pesado. A cidade inteira já comentava sobre o que havia acontecido. Algumas pessoas nos parabenizavam, outras cochichavam com indignação, mas eu não me importava com isso. Meu foco estava no que ainda estava por vir e no que aquelas pessoas, Mariana e sua família, poderiam fazer para tentar recuperar sua imagem quebrada. Henrique parecia ainda mais concentrado. Ele passou a manhã revisando cada detalhe das provas, preparando um plano de ação caso eles tentassem se defender de maneira ilegal ou injusta. Eu sentava ao lado dele, observando seu semblante determinado e ao mesmo tempo preocupado. Era estranho vê-lo assim. Meu menino, que um dia precisou de mim para tudo, agora se tornava quase um general calculista, planejando cada movimento como se estivesse num jogo de xadrez mortal. Mãe, ele disse suspirando, sabe o que mais me assusta? É que mesmo depois de tudo, eles ainda acham que podem enganar todo mundo. Acham que uma máscara pode esconder cicatrizes profundas. Assenti em silêncio, lembrando-me das minhas próprias cicatrizes. Não apenas as físicas, mas as invisíveis. Os anos de luto por Edivaldo, as noites mal dormidas cuidando de Henrique, os momentos em que pensei que não conseguiria dar conta do mundo. Eu sempre escondi essas marcas, sempre mantive a aparência de força, mesmo quando tudo dentro de mim gritava fragilidade. Mas naquele instante, percebi que nossas cicatrizes nos dão uma vantagem. Elas ensinam, endurecem, preparam. E agora, todas essas lições iam servir para enfrentar a tempestade que ainda se formava. No meio da manhã, o telefone tocou. Era um jornalista local, curioso com o burburinho do cancelamento do casamento e das denúncias subsequentes. Henrique atendeu, explicando calmamente que sim, existiam evidências, mas que ele não estava disposto a fazer sensacionalismo. Ele queria justiça, não espetáculo. Fiquei surpresa com sua maturidade. Meu filho, sempre gentil e amoroso, agora também tinha a frieza necessária para lidar com adversários que subestimavam a força de quem foi ferido, mas aprendeu a reagir. Mais tarde, Mariana apareceu inesperadamente, não sozinha, acompanhada do pai e da mãe, que pareciam assustados, derrotados. O olhar de Mariana era diferente. Medo, humilhação, talvez arrependimento, embora eu ainda duvidasse da sinceridade dele. Cândida, começou ela, com a voz trêmula. Não esperava que... Esperava sim, interrompi. Esperava que a verdade viesse à tona. E aqui estamos. O silêncio caiu sobre a sala. Mariana parecia desconcertada, sem palavras, e seus pais buscavam desesperadamente qualquer tipo de controle. Mas Henrique permaneceu firme, expondo cada fraude, cada manipulação, cada mentira que havia sido descoberta. Ele não estava apenas apresentando fatos, estava mostrando o padrão de comportamento que eles tentaram esconder por anos. Enquanto eu observava, percebi algo ainda mais profundo. Nossas cicatrizes não eram apenas dolorosas, mas reveladoras. Cada marca no meu corpo, cada linha de expressão no meu rosto, cada medo que sobrevivi, tudo isso me preparou para lidar com momentos como aquele. E Henrique, minha criação, havia absorvido essa força e a transformado em coragem. Vocês acham que podem enganar o mundo, disse ele, com uma frieza que me deixou sem fôlego. Mas não podem enganar a verdade, e ela sempre aparece. A família dela tentou argumentar, implorar, até ameaçar, mas Henrique estava à frente deles. Era como se tivesse absorvido cada cicatriz, cada dor e transformado em escudo e espada ao mesmo tempo. Eu me senti orgulhosa e vulnerável ao mesmo tempo. Orgulhosa por ver meu filho assumindo o controle da situação, vulnerável por perceber que estávamos lidando com pessoas perigosas, capazes de tudo para proteger suas próprias mentiras. Mais tarde, enquanto caminhava pelo jardim da minha casa, percebi que as cicatrizes expostas não eram apenas nossas. Elas pertenciam a todos que foram enganados por aquela família. E a sensação de justiça que se aproximava era uma lembrança de que, mesmo na dor, havia sempre uma chance de reconstrução.
Eu olhei para Henrique e senti uma onda de emoção. Meu menino tinha se tornado um homem que não apenas reagia, mas prevenia, que não apenas defendia, mas desmascarava. E enquanto Mariana e seus pais tentavam desesperadamente recuperar algo do que perderam, nós começávamos a perceber que o passado deles, tão cuidadosamente escondido, não poderia mais tocar nossas vidas. Aquele dia terminou com um sentimento ambíguo, satisfação e preocupação. Sabíamos que o jogo não havia terminado. Havia ainda retaliações possíveis, novas mentiras surgindo e talvez vinganças planejadas. Mas pela primeira vez sentíamos que tínhamos controle sobre a situação, que nossas cicatrizes, reveladas ou não, nos davam a vantagem que precisávamos. E, enquanto fechava a janela e observava a cidade lá fora, percebi que estávamos apenas começando. O que Mariana e sua família não sabiam é que cada mentira, cada tentativa de manipulação, cada gesto falso seria respondido de forma tão intensa que não haveria como escapar. O caminho para a justiça seria longo, mas inevitável. O clima na cidade mudou rapidamente após o episódio de destruição da fachada da família de Mariana. Quem antes os invejava, agora os olhava com desconfiança. Rumores começaram a circular e pequenas denúncias começaram a vir à tona. O orgulho deles, que antes parecia impenetrável, agora estava rachado, vulnerável, exposto ao julgamento de todos. E, como sempre, onde há orgulho ferido, a vingança se esconde silenciosa, esperando o momento certo para atacar. Naquele dia, Henrique e eu nos reunimos para revisar cada passo que deveríamos dar. Ele estava determinado, mas seus olhos mostravam cansaço. A raiva que sentira ao ver Mariana zombar de mim havia se transformado em frieza estratégica. Ele sabia que o preço do orgulho dele seria caro e que, se não fossem cuidadosos, poderíamos ser surpreendidos por retaliadores desesperados. Mãe, disse ele folheando mais uma vez os documentos, eles não vão aceitar perder sem lutar. A família dela pode tentar me desacreditar, espalhar mentiras sobre nós, sobre você, sobre qualquer coisa que puderem inventar. Assenti. Eu sabia disso, mas também sabia que o medo deles era uma arma poderosa. O orgulho cego, quando ferido, é incapaz de raciocinar com clareza, e nós íamos usar isso a nosso favor. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação inesperada. Era um advogado da cidade, antigo amigo de Henrique, com informações sobre mais irregularidades financeiras da família de Mariana. Ele explicou que algumas das contas bancárias que aparentavam ser legítimas eram, na verdade, utilizadas para esconder dívidas e transferir valores ilícitos. Meu coração disparou. Cada nova descoberta não apenas confirmava o que já sabíamos, mas também aumentava a sensação de que a justiça estava ao nosso lado. Henrique decidiu agir imediatamente. Ele marcou uma reunião com alguns dos principais parceiros de negócios da família de Mariana. Convidou-os para verificar documentos e contratos que mostravam fraudes e manipulações. A tensão era palpável. Eu estava presente, observando, enquanto os rostos outrora confiantes e arrogantes se transformavam em expressões de choque, medo e vergonha. Mariana entrou na sala com um vestido caro, tentando manter a compostura, mas seu olhar revelava pânico. Ela tentou sorrir, mas era um sorriso que não alcançava os olhos. O pai dela, que sempre teve postura de superioridade, agora parecia um homem pequeno diante das evidências que Henrique apresentava. E a mãe, Soraya, parecia prestes a desabar. Cada gesto, cada palavra que pronunciavam era cuidadosamente calculado para tentar salvar alguma imagem. Mas nada funcionava. Vocês acham que podem brincar com a vida dos outros e ainda sair ilesos? Henrique perguntou com a voz firme, ecoando pela sala. A verdade sempre encontra seu caminho. E hoje vocês vão encarar a consequência de cada mentira que construíram. Eu sentia o orgulho ferido deles, consumindo cada gesto, cada tentativa de manipulação. Era quase poético, ou trágico, observar como uma vida construída sobre falsas aparências podia desmoronar diante da verdade. O preço do orgulho é caro, e eles estavam prestes a pagá-lo com juros. Mariana tentou interromper, tentando culpar alguém, jogar a responsabilidade para fora, mas Henrique não cedeu. Ele expôs cada detalhe, cada ação maliciosa, cada tentativa de manipulação.
Os parceiros de negócios, testemunhas da mentira e da fraude, começaram a questionar tudo, deixando claro que a confiança deles havia evaporado completamente. Enquanto eu observava a cena, percebi que não se tratava apenas de vingança, era justiça. E mais do que isso, era um lembrete cruel de que o orgulho, quando alimentado por engano e arrogância, não apenas cega, mas destrói. Aquela família aprenderia, da forma mais dura possível, que humilhar, mentir e manipular traz consequências inevitáveis. No final da reunião, a atmosfera estava elétrica. Mariana estava em silêncio, humilhada, sem palavras. O pai dela parecia pequeno e derrotado, e a mãe tentava conter as lágrimas. Henrique virou-se para mim, segurando minha mão, e disse com um sorriso que misturava alívio e exaustão: "Mãe, o preço do orgulho deles acabou de ser pago." Eu sorri, ainda sentindo o peso de tudo, mas também a satisfação de ver a justiça sendo feita. Sabíamos que ainda haveria repercussões, mas, finalmente, Mariana e sua família estavam começando a entender que ninguém brinca com a dignidade de alguém sem pagar o preço. Enquanto deixávamos a sala, a cidade parecia respirar junto conosco. A humilhação que antes se voltava contra nós agora recairia sobre aqueles que a haviam causado. E eu sabia que no próximo capítulo dessa história, o clímax da vingança e da verdade chegaria, deixando marcas que ninguém esqueceria. O sol ainda não havia rompido totalmente o horizonte quando me levantei. O dia prometia ser decisivo, e algo dentro de mim vibrava em antecipação e apreensão. Eu, Cândida, com 64 anos nas costas e tantas cicatrizes, sentia uma mistura de nervosismo e poder que nunca havia experimentado. Henrique, ao meu lado, parecia uma fortaleza, firme, decidido e pronto para dar a última palavra que encerraria toda a farsa, toda a dor e toda a humilhação que Mariana e sua família haviam causado. Ao entrarmos na rua onde ficava a mansão deles, percebi que até o vento parecia mudar de direção. Havia algo de pesado, quase palpável no ar. Cada árvore, cada janela parecia vigiar a nossa chegada, e eu sentia o peso da história que estava prestes a se escrever. Mariana, com seu vestido caro, estava na varanda, observando-nos. Seus olhos já não tinham o brilho altivo de outrora. Eram vidrados, assustados, cheios de tensão e medo do que estava por vir. Ela sabia que hoje não haveria máscara capaz de protegê-la. "Mãe, você está pronta?" perguntou Henrique, apertando minha mão. "Mais do que nunca", respondi, tentando manter a voz firme. Hoje, finalmente, a verdade será a última palavra. Entramos na sala principal, e a tensão ali era quase sufocante. Mariana e seus pais nos aguardavam com uma postura tensa, tentando manter o que restava de dignidade. Mas Henrique colocou sobre a mesa todos os documentos, mensagens, gravações, contratos e provas que havia reunido. Não havia mais escapatória. Cada gesto, cada palavra, cada olhar transmitia a certeza de que não havia mais manipulação capaz de silenciar a verdade. "Vocês acreditaram que poderiam manipular vidas, enganar pessoas e ainda manter a imagem de perfeição?" começou Henrique, a voz firme, ecoando pela sala. "Mas a última palavra hoje não é de vocês, é da verdade." Mariana tentou interromper. "Henrique, você não entende. Nós podemos..." "Não há mais nós, Mariana." Ele interrompeu, cortando qualquer tentativa de manipulação. "Vocês se perderam em mentiras, humilharam a minha mãe e acreditaram que eu não veria. Mas eu vi. E hoje, todos verão também." E então, Henrique começou a detalhar, um a um, cada golpe, cada fraude, cada manipulação que a família dela havia cometido. Documentos mostravam contas bancárias falsas, transações ilegais, empréstimos não pagos e até registros de ameaças a parceiros de negócios para encobrir a verdade. Ele não deixou nada de fora. A cada prova apresentada, percebia-se a transformação. O orgulho deles se desfazia diante da força da justiça que finalmente os atingia. Mariana começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de medo. O pai dela, outrora altivo e confiante, parecia um homem pequeno diante da avalanche de evidências. Soraya, a mãe, tremia e tentava esconder o rosto, mas suas mãos traíam o pânico. Cada gesto,
Cada palavra pronunciada era cuidadosamente calculada para tentar salvar alguma imagem, mas tudo desmoronava diante da verdade. Vocês construíram tudo isso com mentiras, Henrique continuou, e acreditaram que poderiam enganar todos ao redor. Mas a verdade sempre vem à tona. E hoje, todos aqui verão o preço do orgulho cego. Enquanto Henrique expunha cada detalhe, percebi algo que me deixou emocionada. A nossa dor de ontem, que parecia impossível de superar, transformava-se agora em força. Cada insulto de Mariana, cada risada maldosa, cada comentário sobre meu vestido ou minha idade voltava como um estalo de justiça. Pela primeira vez, sentia que minha vida, cheia de perdas e cicatrizes, estava sendo respeitada e honrada. Mas o ápice ainda estava por vir. Henrique retirou de dentro de uma pasta uma gravação de áudio. Era Mariana, planejando insultar-me no casamento, detalhando cada palavra, cada gesto, cada reação que esperava que eu tivesse. O silêncio na sala foi absoluto. Cada um ali compreendia a gravidade da manipulação que ela havia arquitetado. Os convidados, alguns que haviam ficado sabendo dos acontecimentos pelo burburinho da cidade, começaram a se aproximar discretamente, atraídos pelo drama que se desenrolava. Mariana caiu de joelhos, implorando por perdão, mas Henrique permaneceu firme. Não há perdão para quem destrói vidas por pura maldade. Hoje, vocês terão que encarar as consequências de cada mentira. O advogado que acompanhava Henrique entrou com novos documentos, mostrando ainda mais irregularidades da família dela. Contas secretas, contratos fraudulentos, documentos assinados sem conhecimento de parceiros, tudo estava ali, evidenciando crimes que poderiam levá-los à prisão. A atmosfera ficou elétrica. O orgulho deles, que antes parecia intocável, agora se desfazia diante da realidade. Eu queria que isso terminasse de outra forma, disse Henrique, a voz firme, mas com uma pontada de emoção. Mas vocês escolheram a mentira e a humilhação. Agora enfrentarão as consequências. Mariana tentou reagir, ameaçando expor segredos meus e de Henrique, tentando manipular novamente. Mas não havia mais espaço para mentiras. Cada palavra dela era rapidamente refutada por provas concretas. Soraya chorava silenciosamente enquanto o pai dela se retirava para o quarto, incapaz de encarar o colapso total de tudo que havia construído. Eu respirei fundo, sentindo meu coração bater acelerado. Depois de tanto sofrimento, de tanta humilhação, de tanta dor, finalmente a justiça se cumpria. Henrique virou-se para mim, segurando minha mão com firmeza. Mãe, ninguém nunca mais vai te humilhar. Nunca mais. Sorri, sentindo o peso de anos de dor se transformar em orgulho. Meu filho, meu menino, havia se tornado um homem que sabia lutar pelo que era certo, proteger quem amava e enfrentar a mentira com coragem e inteligência. Pela primeira vez, percebi que a vingança que sentimos ao longo dos anos não era só sobre humilhação. Era sobre justiça, sobre a preservação da dignidade e da verdade. Enquanto saíamos da mansão, percebi que os vizinhos e algumas pessoas da cidade já haviam começado a espalhar a notícia. Mariana e sua família agora eram o centro de conversas e julgamentos. E, ainda que isso me trouxesse uma sensação de triunfo, também percebi que a vida é muito mais complexa do que qualquer vitória momentânea. A justiça estava feita, mas o aprendizado era profundo. Não se subestima a força de uma mãe ou de um filho unidos pelo amor e pela verdade. No carro, Henrique olhou pela janela, pensativo. Mãe, acho que eles vão se lembrar disso para sempre. Ele suspirou, misturando cansaço e satisfação. E, de certa forma, espero que nunca mais subestimem ninguém. Eu apertei sua mão. Henrique, o que aprendemos juntos é mais importante do que qualquer vitória temporária. Aprendemos que coragem e verdade sempre vencem, que humilhação e mentira têm prazo de validade e que, mesmo nas situações mais difíceis, há um caminho para se levantar. Ao chegar em casa, fechei a porta e olhei para o reflexo no espelho. Eu, Cândida, que fui humilhada em público, que chorei sozinha noites a fio, que senti o peso da vida e da perda, estava agora de pé, firme e com dignidade restaurada. Henrique estava ao meu lado, meu parceiro de justiça e proteção. E juntos, tínhamos dado a última palavra. A última palavra não era deles, não era de Mariana,
Não era de Soraya, não era de nenhum orgulho ferido ou fachada de riqueza. A última palavra era nossa, da verdade e da coragem que nos guiou. E olhando para meu filho, senti uma certeza profunda. A vida sempre dá oportunidade para a justiça se cumprir, mesmo que demore anos, mesmo que o caminho seja doloroso. E naquele instante, percebi que a vitória não era apenas externa. Não era apenas sobre humilhar quem me humilhou ou expor quem me menosprezou. A verdadeira vitória era interna. A certeza de que minha dignidade, meu amor e minha coragem permaneciam intactos. Enquanto me sentava para refletir sobre tudo, uma sensação de alívio profundo me envolveu. Cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada dor havia valido a pena, porque finalmente a verdade havia vencido, o orgulho deles havia quebrado e a justiça se cumprira de forma impecável. E assim, com o coração leve e a mente tranquila, percebi que a vida continua, mas dessa vez, com a certeza de que ninguém jamais poderá ameaçar a minha dignidade ou a do meu filho. Eu espero que vocês tenham sentido cada emoção comigo durante toda essa história. Cada lágrima, cada medo, cada dor e, principalmente, cada momento de coragem que vivi ao lado do meu filho Henrique. A nossa história não é apenas sobre humilhação ou vingança. É sobre força, sobre lealdade e sobre o poder que a verdade tem de transformar vidas. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se você chegou até aqui e se emocionou, se sentiu raiva ou alegria junto comigo, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Clique no botão de inscrever-se no canal. Isso ajuda muito, porque me mostra que vocês estão aqui, que vocês me apoiam e querem ouvir mais histórias como esta. É como um abraço virtual que me dá energia para continuar contando experiências que podem tocar o coração de cada pessoa. Além disso, não se esqueça de curtir o vídeo. Um gesto simples, mas poderoso. Cada curtida faz com que mais pessoas possam conhecer histórias reais, cheias de emoção, que inspiram e ensinam lições de vida importantes. É uma forma de mostrar que você acredita que a justiça, a coragem e a dignidade sempre vencem, assim como aconteceu comigo e com o Henrique. E eu realmente quero saber de vocês. Comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Quero conhecer cada um que está acompanhando a minha história, sentir que estamos conectados, mesmo à distância. Me contem também o que acharam da história. Se identificaram comigo, se já passaram por situações de humilhação ou injustiça, ou como reagiriam se estivessem no meu lugar. Eu leio todos os comentários e eles significam muito para mim. A vida nos ensina que nunca é tarde para se impor, para lutar pelo que é certo e para proteger quem amamos. Eu sou Cândida, uma mulher de 64 anos que passou por dor, perda e humilhação, mas também descobriu a força que existia dentro de si e dentro de seu filho. Essa história é a prova de que coragem e verdade podem superar até os obstáculos mais difíceis e as mentiras mais cruéis. Então, não perca tempo. Inscreva-se, curta e comente. Vamos juntos construir uma comunidade onde histórias reais, cheias de emoção e ensinamentos, possam ser compartilhadas, inspirando outras pessoas a nunca desistirem, a lutarem pelo que acreditam e a manterem sempre a dignidade intacta. Eu sou Cândida, e essa foi a minha história.